paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Eliseu e estarei com você nos próximos dias para juntos meditarmos no livro de Jó. Em Jó estaremos entrando em uma nova etapa ou uma nova classe literária. Até agora vimos e estudamos os livros da lei, que foram os 5 primeiros livros. Depois vimos os livros históricos, que foram os livros de Josué até o livro de Esté. E agora estaremos iniciando a seção dos livros poéticos, que começando em Jó, vai até o livro de Cantares de Salomão. É interessante que você perceba como, até agora, vimos Deus agindo na história com o único propósito de preservar um povo para ser o seu povo entre muitos outros povos, e para tanto, ele levantou outros povos para que fossem usados com esse fim, de preservar o seu próprio povo. E quando falo que Deus vem levantando outros povos para preservar o seu povo, não quero que você entenda que Deus os levantou para trazer conforto para o povo de Deus, pois o povo, como temos visto, nem sempre se manteve fiel ao seu Deus, mas muitas vezes foram rebeldes e por esse motivo Deus também levantou outros povos para servirem de vara de correção para o seu povo. Bom, o que quero que fique gravado em sua mente é que Deus é soberano sobre todos os povos, de modo que, pelo seu poder, levanta rei e derruba rei, dependendo do seu propósito em relação ao seu povo escolhido. E é aqui que quero que você fixe na sua mente, entendendo que o povo de Deus não deve temer outros povos ou outras nações, mas manter seus olhares sempre firmados em Deus, que é o soberano Senhor dos céus e também da terra. Agora que chegamos até aqui, veja que eu e você devemos manter o nosso coração bem tranquilo quando somos afligidos por alguém, seja onde for, pois Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Se Ele é quem levantou reis e abateu reis com o fim de aprimorar o seu povo no seu relacionamento com Ele, imagina o que Ele não poderá fazer para impedir que qualquer ser humano toque em sua vida. Haja vista, você não é apenas um israelita dos tempos antigos. Não, nós, eu e você, somos resgatados pelo precioso sangue de Jesus, nosso Senhor, como está escrito. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Assim, podemos descansar em Deus em relação a todos os nossos adversários ou falsos amigos. Não devemos nos manter focados naqueles que não desejam o nosso bem, mas em Deus, que nos pode livrar de cada um deles. Agora, todos nós sabemos, como povo de Deus, que não temos somente inimigos humanos, mas também inimigos espirituais. E para responder a essa outra realidade, Deus nos deixou o livro de Jó. Nele vamos contemplar que o nosso Deus, o Deus do povo de Israel e o Deus da Igreja de Jesus, não é soberano apenas sobre todos os povos. Ele também é o Senhor soberano sobre os poderes do mal. Satanás não é autônomo em suas atitudes em relação ao povo de Deus. Ele depende da autorização e permissão divina para afligir qualquer servo de Deus. Inicie comigo essa trajetória no livro de Jó, compreendendo esse novo aspecto da revelação de Deus para nós, seu povo. Amém? Agora, antes de prosseguir, peço gentilmente que façam uma oração comigo. Soberano Deus e eterno Pai, louvamos o Teu nome, engrandecemos ao Senhor por mais esta oportunidade de estarmos aqui diante da Tua Palavra para aprendermos mais uma vez. E agora, Senhor, diante do livro de Jó, o livro, Senhor, que podemos aprender um pouquinho mais sobre a Tua soberania, o Teu poder sobre tudo e sobre todos, até mesmo sobre os seres espirituais, pois o Senhor é dominador de todas as coisas. E entregamos, Senhor, a Ti esse momento, lhe pedindo, dai-nos perseverança, dai-nos, Senhor, sabedoria também para compreendermos e para exercermos, Senhor, aquilo que o Senhor nos ensinar aqui a partir do dia de hoje e até o término deste livro, que possamos exercer com cuidado, com sabedoria, com entendimento,
e o teu nome venha a ser glorificado, meu Deus, a partir do momento em que venhamos, Pai, colocar em prática aquilo que temos visto, Senhor, tudo aquilo que temos aprendido aqui da tua palavra. Ajude cada um dos meus irmãos, cada uma das minhas irmãs a, Senhor, compreender a tua palavra e glorificar o teu nome a partir do conhecimento dela. É no nome de Jesus que nós te pedimos, Senhor. Lhe peço e te louvo, Senhor, por tua infinita bondade e misericórdia, e nos conceder este privilégio de, mais uma vez, estarmos aqui. Se conosco, pedimos a tua bênção e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje, em nosso primeiro dia, estaremos meditando nos primeiros 4 capítulos. Antes, porém, deixa eu esclarecer que Jó foi um cidadão que provavelmente foi habitante das regiões de Canaã, nos tempos de Abraão ou anterior a ele. Segundo os historiadores, esse livro foi escrito antes mesmo que Gênesis. Por esse motivo, não podemos dizer que Jó era um judeu ou israelita. O certo é que esse homem teve um encontro pessoal e particular com o Deus das Escrituras, e através deste encontro, houve uma revelação divina na mente de Jó, onde a compreensão da vida e existência humana passava a ser dependente de Deus, o ser criador de todas as coisas. E mesmo assim, Jó precisava ter um aprimoramento desse conhecimento na sua vida prática. E para ser conduzido para esse fim, Deus inseriu um personagem conhecido como Satanás, ou Diabo, para aperfeiçoar o seu filho. Vamos ao início desse conto histórico e poeticamente desenrolado. No primeiro capítulo, temos uma breve apresentação da vida de Jó pelo escritor, que não sabemos quem foi. E nessa apresentação, Jó era um homem conhecido principalmente por suas características morais e depois por suas características materiais e físicas. Sua característica moral incluía bom comportamento para com os homens, sendo sincero e reto, e diante de Deus ele mantinha uma vida de respeito reverente, temor. Os aspectos físicos e materiais são apresentados em ordem familiar e depois bens materiais. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois e mais 1.000 jumentas. Os servos de sua casa não são apresentados em números, mas, segundo o texto, eram muitos. A reverência de Jó para com Deus era tão grande que ele se preocupava em sacrificar animais em holocaustos diante de Deus, até mesmo pelo receio de que seus filhos pudessem ter pronunciado alguma palavra desagradável, quando eles se reuniam para celebrar o banquete de aniversário de algum deles. Depois que fomos apresentados de quem era Jó e tudo que possuía, somos conduzidos para uma reunião que aconteceu no ambiente espiritual, longe do conhecimento de Jó. E nessa reunião, um intruso chamado Satanás estava autorizado a se apresentar junto com os anjos nos céus. E Deus decidiu iniciar o processo de aprimoramento de seu servo Jó. E para tal empreendimento, ele repete para Satanás as palavras que o autor nos apresentou sobre as características de Jó no início do livro. E não era de se admirar que Satanás logo transferiu a responsabilidade da boa moralidade de Jó a seus bens materiais e físicos, e não ao temor e reverência a Deus, ao que insinuou a retirada dos bens para provar a lealdade do servo de Deus. E Deus, sabendo que não eram os bens físicos a causa da retidão de Jó, mas sim o seu conhecimento de quem Deus era, não recusou o desafio. Deixa eu aplicar um texto que veio à minha mente agora. Quando Jesus estava diante de seus discípulos e revelou a sua futura morte sacrificial e, consequentemente, o abandono de todos os seus discípulos, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículo 31, Pedro diz que Jesus estava errado com relação a ele, porque ele não o abandonaria. Jesus afirmou para Pedro que Satanás havia pedido para que pudesse cirandar com os discípulos, e Jesus asseverou para Pedro que tinha intercedido por ele. Isso nos mostra que ainda no presente momento, assim como no tempo de Jó, Satanás ainda vai até Deus buscando oportunidades para nos fazer fracassar. Mas a grande diferença para o nosso tempo é a intercessão de Jesus por nós, seu povo. Como está escrito na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1, onde diz: temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Satanás então iniciou uma série de tragédias sobre Jó.
Ele iniciou a sua devastação pelos gados, bois e jumentas, depois ovelhas e camelos. Os bois, jumentas e camelos foram raptados pelos sabeus e caldeus, respectivamente. Porém, as ovelhas foram consumidas por um raio do céu. Todos os servos que cuidavam desses rebanhos foram igualmente mortos, com exceção de um para ser informante da tragédia. Logo após o recebimento do anúncio de todos esses males, Jó recebe a notícia da morte de todos os seus filhos, que estavam celebrando o aniversário do primogênito na casa dele, quando um forte vento derrubou a casa sobre eles e morreram todos. Em pelo menos 2 dessas tragédias, Jó poderia culpar diretamente a Deus pelo mal, pois todas as suas ovelhas foram eliminadas pelo fogo que caiu do céu, ou seja, um raio, e os filhos foram mortos por causa de um forte vento que derrubou a casa e matou todos eles. Quando eu digo culpar a Deus, quero que entenda que ele poderia ter se revoltado contra o Senhor diretamente, pois ele é quem controla os eventos naturais, como no caso dos raios e do vento forte. Os saqueadores poderia ser algo aceitável como uma infelicidade, mas ações do tempo não. Isso seria uma ação diretamente divina. E quando contemplamos todas essas calamidades que sobreveio sobre Jó, logo esperamos uma reação de completo desespero e tristeza sem limites sobre qualquer um. Ninguém que tenha recebido todas essas notícias em um só dia lidaria com naturalidade. Certamente, o homem ou a mulher mais frios que possam existir se lançariam ao mais profundo desespero e lamento. E foi isso que Jó fez. Ele lamentou profundamente as perdas em desespero completo, se humilhando diante dos homens quando rasgou suas vestes e raspou a sua cabeça. Também se humilhou diante de Deus, se lançando em terra. O interesse de Satanás era que Jó fosse humilhado diante dos homens, mas foi Jó quem se humilhou. Satanás queria que Jó blasfemasse diante de Deus, mas ele se lançou em humilhação, adorando ao Criador. Ainda que foi Satanás o causador de todos os intempéries sofridos por Jó, ele entendia, sem ter tido conhecimento da reunião do céu como nós tivemos, que nenhum mal poderia ter vindo sobre sua vida se Deus não houvesse autorizado. E por esse motivo, Jó disse em adoração: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Lembrando que as palavras de Jó não foram em tom de acusação, mas de louvor, pela misericórdia de ter sido agraciado por Deus em receber as bênçãos que tinha, mesmo que elas não estavam mais em seu poder. Jó entendia algo que nem Satanás e nem muitos de nós, crentes, não conseguimos compreender. O fato de sermos apenas portadores das bênçãos de Deus, e que quando Ele desejar recolher qualquer uma delas, devemos louvá-lo por termos sido privilegiados de receber dele o que não merecemos. Jó entendia que tanto a vida que temos, como todas as coisas que com ela recebemos, veio de Deus, e certo é que de algum modo para ele será devolvido. Termine a leitura desse capítulo com o entendimento que tudo que você tem hoje ou terá amanhã serão seus por um motivo único, pela misericórdia de Deus. E se nada de precioso você receber nessa vida, saiba que o mais simples, de fato, é estar vivo e desfrutando dessa leitura e meditação. Já te faz uma pessoa imensamente privilegiada e inteiramente responsável para ser grata a Deus. No capítulo 2, Satanás não desistiu de arruinar a vida de Jó. A mesma cena que ocorreu no céu no capítulo anterior é descrita aqui. E Satanás agora apela para a saúde de Jó, e Deus novamente autorizou a ação de Satanás, que imediatamente atingiu Jó com uma enfermidade na pele e por todo o corpo. E essa chaga era tão cruel que Jó raspava as feridas com um pedaço de telha e se deitava nas cinzas para aliviar as dores. E além de todo esse sofrimento, não obteve compaixão por parte da sua esposa. E mesmo que Satanás tenha tido o auxílio da esposa de Jó para que ele blasfemasse contra Deus, não obteve vitória. Jó se manteve em integridade diante de Deus, repugnando completamente a sugestão da sua esposa. A situação de Jó era tão incrivelmente lamentável que 3 amigos dele foram visitá-lo para o consolar de todos os males que havia padecido, mas que ao se aproximar de Jó não conseguiram fazer outra coisa senão lamentar a triste situação de seu amigo.
de modo que por 7 dias e 7 noites não conseguiram pronunciar nenhuma palavra ao amigo, por contemplarem tamanha dor que ele estava sofrendo. Neste capítulo, Jó mais uma vez nos mostra que nossa realidade externa não pode ser motivo para, de algum modo, nos revoltar contra o Senhor da vida. No capítulo 3, Jó decidiu desabafar diante de seus amigos. Ele amaldiçoou o dia do seu nascimento, declarando que o aborto seria muito mais favorável do que viver a realidade que ele estava vivendo. Ele sentiu o peso de viver miseravelmente, algo que sempre teve medo, e para não cair nessa situação nunca deu descanso a si mesmo. Mas mesmo assim, ali estava ele, em completo sofrimento. No capítulo 4, um dos 3 amigos de Jó, chamado Elifas, mesmo estando consternado sobre a situação que seu amigo estava vivendo, decidiu iniciar um diálogo. E ele inicia incentivando Jó a não se entregar ao desespero, mas manter sua confiança em Deus. Depois, ele esclarece para Jó que os justos não são retribuídos com males, mas somente aqueles que cometem pecados, pois o Senhor Deus é justo e não faria essas coisas. Com essas palavras de Elifas, concluo o nosso primeiro dia de exposição. Muitas vezes somos alvo de más interpretações. Nem tudo que passamos é uma colheita de maus comportamentos. Isso ficou muito evidente aqui nos primeiros capítulos do livro de Jó. É lógico que nossa tendência como ser humano é sempre procurar onde foi que erramos, mas nem sempre sofremos em decorrência de algum erro cometido no passado. Às vezes, Deus está apenas nos conduzindo para mais próximo dele, para que sejamos um pouco mais dependentes de sua bondade e da sua misericórdia. Mas nenhum de nós estaremos livres dos Elifas, que mesmo sendo sinceros amigos, nos acusará de falta. E às vezes, esses Elifas ou Elifaz somos nós mesmos, quando nossa mente se põe a depor contra nós. Mas quero usar uma palavra de consolo e verdade nas Escrituras para a sua meditação. Leia o que escreveu o apóstolo João na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 20, onde está escrito: sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Devemos nos entregar ao amor de Deus, de tal modo que todo o nosso ser sinta-se completamente firme na confiança de suas palavras e de segurança em Cristo Jesus. Pois estamos certos que o seu amor por nós foi o motivo de ter enviado o seu único Filho para sacrificar-se por nós pecadores. O que não podemos é deixar de olhar para Ele, esperando confiantes que sua mão poderosa nos transforme todos os dias em melhores crentes para a glória do nome dEle. Desejo a você uma ótima meditação e até amanhã, querendo Deus.